Fala pessoal, esse aqui é mais um Noite de Apostas, trazendo para vocês as análises dos jogos de segunda a sábado. E se você ainda não conhece o canal e chegou aqui nesse vídeo agora, então seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui agora, então você ainda não é inscrito no canal, né? Então se inscreve no canal aqui, só clicar nesse botão vermelho aqui, tá inscrito no canal e ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos, você receber a notificação em primeira mão. Vamos lá aqui para os jogos de quarta-feira, né? Muito jogo tem nessa quarta-feira, parece até que é um sábado de tanto jogo que tem. Mas vamos aqui, quarta-feira, dia 16, a gente tem para começar Santos versus Grêmio. Jogo decisivo lá da Libertadores. A gente tem um Santos jogando em casa como zebra. Eu discordei aqui do mercado. O Santos poupou os jogadores titulares, poupou todos os titulares para esse jogo aqui contra o Grêmio. Então isso mostra o foco do Santos nesse jogo. O Santos vem muito focado aqui para vencer essa partida. Tudo bem, o Santos, se empatar o jogo 0 a 0 tá tranquilo, porque ele empatou lá na casa do Grêmio com gols. Mas mesmo assim o Santos poupou todos os seus jogadores na partida contra o Flamengo e vem para essa partida aqui muito focado. Santos tá fazendo bons jogos, está conseguindo. Muitas vezes quando o Santos não tem um resultado positivo, ele joga muito bem em campo. Então assim, o Grêmio ele também vive uma boa fase, mas o Santos em casa ser considerada zebra, não concordo com essa odd aqui de 3,10 para o Santos. Para mim essa odd deveria estar menor, talvez igual a do Grêmio, por exemplo. Mas 3,10 contra 2,30, não concordo aqui com essas odds. E por isso eu vi muito valor no handicap asiático mais 0,5 para o Santos. Se você não sabe como funciona, eu vou deixar um card aqui em cima. Passando aqui agora para a Premier League. Muito jogo interessante aqui na Premier League. A gente tem um Arsenal versus um Southampton. O poderoso Southampton está fazendo uma excelente campanha. Já trouxe uns greens muito bons aqui pro canal, né? Sempre com odds muito boas. E a gente tem aqui, ó, um Arsenal com odd de 2,15, e o mercado indica que essa odd está subindo. E um Southampton com odd de 3,25, o mercado indica que está descendo. Justamente por isso, porque o Southampton vive uma fase muito boa, é excelente a fase do Southampton. O Southampton nos últimos 5 jogos fora de casa não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. Já o Arsenal tá vivendo uma fase assim deplorável, a fase que o Arsenal tá vivendo, nem aparece aqui na tabela, tá cá embaixo em 15º, com 10 gols marcados em 12 jogos, menos de um gol por jogo o time do Arsenal tem. 15 gols sofridos, mais de um gol por jogo. Então assim, o Arsenal tá vivendo uma fase muito ruim, 7 derrotas, perdeu a última partida contra o Burnley, jogando em casa. O Arsenal perdeu de 1 a 0. Então assim, o Arsenal vive uma fase assim em que nada tá dando certo pro Arsenal. Vive uma sequência de derrotas muito grandes, né? 7 derrotas, 4 vitórias e um empate. E o Southampton tá aqui na 4ª posição, vivendo uma temporada mágica. Tá aqui com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Com 24 gols marcados em 12 jogos. Ou seja, o Southampton tem uma média de 2 gols marcados por jogo e 17 gols sofridos. Southampton tá aqui com 23 pontos. Se vencer amanhã do Arsenal, o Southampton vai a 26 aqui e fica na liderança até acontecer os jogos aqui de as outras partidas, né? Então o Southampton tem chance de ficar na liderança por algumas horas. Então assim, é um jogo muito importante aqui para o Southampton, para ele se manter no topo contra o Arsenal, que não vive uma boa fase. Então é um jogo perfeito aqui para o Southampton. Como o mercado está dando aqui uma odd de 3,25 para o Southampton, eu também vou ficar com o handicap asiático mais 0,5 para o time do Southampton. Acredito que seja uma entrada muito interessante e que tenha muito valor pela fase atual dessas equipes. Passando aqui, a gente tem o jogo entre Leeds e Newcastle. Esse jogo aqui ele me traz uma incógnita, né? Se o Newcastle vai aguentar a intensidade do Leeds. Porque assim, ó, o Leeds ele é um time que ele faz uma partida incrível, mas sempre perde. O Leeds ele vem com... nos últimos 5 jogos em casa, o Leeds não tem nenhuma vitória, só empate e derrota. Porque assim, o Leeds ele joga muito bem, o Leeds ele tá fazendo jogos muito bons. Só que não consegue o resultado final, porque não tem uma defesa tão boa. Acaba sofrendo mais gols do que consegue fazer, né? O Leeds ele joga muito bem para frente,
só que quando chega lá para fazer o gol, acaba perdendo muitas oportunidades claras de gol. Então assim, a gente tem aqui um Leeds e Newcastle aqui o Newcastle na 13ª posição e o Leeds na 14ª. E o Leeds com 17 gols marcados e 22 sofridos. Foi o que eu falei, o Leeds toma muito gol. E o Newcastle tem aqui 14 gols marcados e 16 sofridos. O Leeds ele precisa voltar a vencer. Tem tudo para vencer essa partida porque o Newcastle não é uma grande equipe. É uma equipe que é uma equipe lenta. Então assim, o Leeds é uma equipe rápida. Por isso que eu disse aqui que eu não sei se o Newcastle vai aguentar a intensidade do Leeds. Então assim, se essa odd aqui do Leeds fosse 2 para cima, eu falaria que é back Leeds. Mas essa odd de 1,75 não vale a pena pela fase que o Leeds vive. Ele joga muito bem o Leeds em campo, mas ele não consegue o resultado. Então eu vou assistir essa partida aqui. Se o Leeds conseguir confirmar todo o favoritismo, que eu acredito que ele vai confirmar esse favoritismo, e o Newcastle estiver perdido, estiver sendo sufocado, eu vou falar lá no grupo do Telegram pra a gente pegar provavelmente essa entrada aqui a favor do Leeds. Se você não está no grupo do Telegram, acessa aqui a descrição, tem muita coisa aqui na descrição interessante. Leicester vs Everton. Um jogo aqui que eu vou levar pro ao vivo também. Vou tentar acompanhar esse jogo também junto com esse jogo do Leeds, que é no mesmo horário aqui. Vou tentar acompanhar os dois jogos, porque foi um jogo que me agrada muito aqui o mercado de gols para essa partida, o over 2,5. Só que acontece que algumas coisas do over 2,5 não se encaixaram no meu método aqui nesse confronto. Se você não conhece meu método, vou deixar um card aqui em cima. E por isso, como não se encaixou no meu método aqui, esse jogo, eu vou levar pro ao vivo para ver a postura das equipes. Se no ao vivo a postura se adequar ao que eu espero, aí eu falo lá no grupo do Telegram também, pra gente fazer uma entrada em gols aqui nessa partida. Fulham vs Brighton. Bom, são dois times fracos, mas se você ainda não viu, lá no meu site aqui, o site da GK Trader, o link tá aqui na descrição também, a gente tem uma tabela de over goals, de ambas marcam e over 2,5. E o Brighton é um dos times da Premier League que mais tem ambas marcam e mais tem over 2,5 em suas partidas. Então dá uma olhadinha, o link tá aqui na descrição também, bem interessante. E a gente tem aqui uma partida entre Fulham e Brighton. Os dois estão aqui, ó, no final da tabela. O Brighton com 15 gols marcados e 21 sofridos. Sofre muitos gols o Brighton. Só que o Brighton faz boas partidas. Gosto do time do Brighton, faz boas partidas. É um time que não desiste, joga muito bem. Acaba perdendo muita chance lá na frente, mas joga muito bem. E vai pegar aqui o time do Fulham, que tem 12 gols marcados e 22 sofridos. É uma partida em que os dois times têm uma defesa muito ruim. E dois times que o Fulham melhorou muito nos últimos jogos. Se eu não me engano, o Fulham tem uma vitória, veio de um empate contra o Liverpool. E o Brighton também está fazendo jogos muito bons. Então assim, esse jogo aqui se encaixou muito bem para o over 2,5. Vou ficar com o over 2,5 aqui nesse jogo, tá com cotação bem interessante. Jogo entre Liverpool e Tottenham. Fico totalmente de fora desse jogo aqui, porque me decepcionei completamente com todos os jogos entre os grandes times da Premier League que teve até agora, né? Manchester City e Manchester United 0-0, Manchester United e Chelsea 0-0, o jogo entre Tottenham e Chelsea, se eu não me engano, também outro jogo, não me lembro o placar, mas decepcionante. Então assim, me decepcionei aqui com todas as partidas que tiveram entre os grandes times aqui da Premier League. Então, fico totalmente fora desse jogo. O Liverpool não vive uma fase tão boa. O Tottenham vive uma fase muito boa, mas ainda não sinto a confiança no Tottenham. Então assim, eu fico totalmente fora desse jogo aqui. Jogo que no máximo eu assisto essa partida. O West Ham versus o Crystal Palace é uma partida em que também fica com a incógnita, porque eu não sei como é que o time do Crystal Palace vem. Se o time do Crystal Palace vier querendo o jogo, né? Porque o time do Crystal Palace, uma hora ele quer jogo, outra hora ele não tá nem aí. Então assim, se o time do Crystal Palace entrar em campo querendo o jogo, o ambas marcam aqui nessa partida, fica bem interessante. Vou falar no grupo do Telegram se eu for fazer essa entrada. Barcelona e Real Sociedad. Bom, não é surpresa que o Barcelona vive uma fase muito ruim e a Real Sociedad vive uma fase muito boa. A Real Sociedad está aqui na liderança do campeonato, não sei até quando, tem 5 empates nos últimos 5 jogos, empatou todos os últimos 5 jogos a Real Sociedad. O Barcelona vem tentando se reestruturar, mas
ainda não é o Barcelona. Então, assim, é um jogo muito aberto aqui. O Barcelona vai pegar o líder do campeonato, precisa dessa vitória para pelo menos dar ânimo à equipe, né? Tá jogando em casa, vai pegar o PSG nas oitavas da Champions, então precisa voltar a jogar bem, precisa se reestruturar, né? Tanto psicologicamente quanto em questão do futebol dentro de campo. Então, assim, é um jogo em que a Real Sociedad com certeza vai brigar muito aqui por essa vitória ou então pelo empate, né? Tá fora de casa. Com certeza deve brigar aqui pelo menos pelo empate, como vem fazendo nos últimos jogos, brigando muito. A Real Sociedad vem com um jogo muito intenso. E o Barcelona com odd de 1,60. Se fosse ano passado, na temporada passada, eu faria essa entrada aqui no Barcelona odd de 1,60 contra a Real Sociedad. Mas essa temporada eu não faço essa entrada. O Barcelona, a última vez que o Barcelona perdeu para a Real Sociedad no Camp Nou foi em 1991. Então, assim, o Barcelona tem uma sequência de milhões de vitórias aqui contra a Real Sociedad, mas fico de fora desse jogo. Se no ao vivo surgir oportunidades, eu mando também no grupo do Telegram. Vou passar rápido aqui agora por esses jogos, que o vídeo tá ficando grande. A gente tem um jogo entre o Colônia e o Bayer Leverkusen. Esse jogo aqui eu vou ficar com o over 2,5. Se encaixa muito bem no meu método. O Bayer Leverkusen vem fazendo uma campanha incrível. Tá em primeiro lugar e com certeza vai brigar por mais uma vitória. Fico com o over 2,5 e com o back aqui no Bayer Leverkusen. Hoffenheim Leipzig, vou levar para ao vivo esse jogo porque não se encaixou nos meus métodos. O ambas marcam se encaixou, mas não tem odd para isso. A odd está 1,40 se eu não me engano. Não faço apostas com esse tipo de odd. Bayern de Munique e Wolfsburg, eu vou ficar de fora por causa dessa odd aqui do Bayern de Munique. O Bayern de Munique não vem agradando, vem fazendo jogos muito abaixo do que pode e como se estivesse em ritmo de treino. Então, assim, eu fico fora desse jogo aqui do Bayern de Munique. Juventus e Atalanta, eu também passo aqui esse jogo, não me chamou a atenção. Esse jogo aqui eu acredito que pode ser uma cilada muito grande, porque o time da Atalanta mesmo é um time under nos últimos 5 jogos. Se não me engano, nos últimos 5, 4 jogos são over 1,5 ou under 1,5. Então, pode ser uma cilada aqui esse jogo, tenham cuidado. Fiorentina e Sassuolo, eu vou levar pro ao vivo e vou tentar buscar alguma coisa, algum handicap asiático positivo na Sassuolo. Então pode ser interessante aqui um handicap asiático positivo na Sassuolo. E no jogo entre Genoa e Milan, eu vou buscar aqui o over 2,5. Mesmo sem Ibrahimovic, o time do Genoa, ele nos últimos 5 jogos que tiveram no campeonato italiano, ele é o pior time do campeonato nas últimas 5 rodadas. Então eu vou buscar aqui esse over 2,5. Inter e Napoli, a mesma coisa da Juventus. Eu acredito que esse jogo pode ser uma cilada aqui, porque os últimos 5 confrontos diretos, se eu não me engano, 4 ou 5 foram tudo 1-0, 0-0. Só isso, 1-0 e 0-0. Então pode ser também uma cilada essa partida. E para finalizar aqui, a gente desce aqui rapidinho aqui para o Campeonato Brasileiro, São Paulo versus Atlético Mineiro. Eu quero buscar aqui nesse jogo o over 2 gols asiáticos, mas numa pré-live eu fico aqui com ambas marcam e no ao vivo eu vou tentar buscar esse over gols. Bom pessoal, esse foi o Noite de Aposta, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos aqui você receber a notificação em primeira mão. Não esquece de deixar aquele like porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto pessoal e até a próxima.